Hello guys, what's up? Do you speak English? Yes or no? Meu nome é Eliette Cássia. Na aula de hoje eu vou te falar mais de 10 maneiras de aprender inglês em casa. Então, se você tem um smartphone, tem vontade de aprender e não sabe por onde começa, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar 12 maneiras de aprender inglês em casa. Então, a primeira maneira, aplicativos. Você vai baixar o aplicativo para o seu celular e você vai começar a aprender. Eu vou te indicar 3. Então, quais são os aplicativos? O Duolingo, o Busuu.com e o Memorize. Nessa questão dos aplicativos, não fique constrangido com toda hora eles querendo que você assine a versão premium deles. Porque evidentemente que eles querem vender. Mas eles te oferecem muito, mas muito conteúdo grátis. E aí o que te interessa é o conteúdo grátis, tá? O que te interessa é o conhecimento. Se você tiver a intenção de pagar, ótimo, mas se não, vá desconsiderando esses anúncios, foque e escolha aquele aplicativo que melhor se adequa às suas necessidades. Como eu já disse, eu prefiro sempre o Memorize, porque eu me adaptei melhor com ele, eu tive uma experiência muito boa de aprendizagem com ele. Quais então são as outras ferramentas que você tem para aprender inglês em casa? Tem o famoso Google Tradutor, que embora as pessoas digam que ele não funciona, ele não confia no Google. Não confie porque ele não considera o fator cultural na hora de traduzir a palavra. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você coloca uma palavra lá para ser traduzida, ele leva ela ao pé da letra. Ele não considera, por exemplo, quando eu falo manga, eu posso estar me referindo a manga fruto, ou eu posso estar me referindo a manga da camisa. Ou eu ainda posso estar me referindo à expressão chupa essa manga. Quando a gente quer curtir com alguém, a gente tem essa mania de dizer isso em algumas regiões do Brasil, né? E aí o que acontece? O Google ele não considera esses fatores culturais. Então manga para ele é mango, tá? Pronto. Se encerra na fruta. E aí provavelmente tem outras maneiras de dizer. Então quando o pessoal diz não confie no Google Tradutor, isso não significa que ele não é uma ferramenta útil. Significa que você vai ter que ter mais cuidado para saber se aquela palavra ou expressão que você está querendo saber o significado que você está procurando, ela tem qual que é o valor semântico dela, qual que é o valor dela em diferentes contextos, ok? Mas é uma ferramenta bastante útil. Assim como o Google Tradutor, né, que você pode ir lá numa aba no seu computador e pesquisar no seu celular, existem os dicionários online, que também pode ser o Google Tradutor, e uns outros dicionários que você baixa e ele vai te ajudar muito, tá? Porque existe uns que determinam o número de palavras que você vai aprender por dia, tem outros que ele fica te relembrando, tá? Qual a palavra que você aprendeu anterior, faz uma lista das palavras que você já digitou, tá? Formando assim um rol de palavrinhas, né? Que você usa com mais frequência. Então, dicionário online, ele também serve. Uma outra ferramenta que você pode usar, e aí num dicionário, mas aí seria um dicionário escrito, um dicionário escrito por você mesmo. Você construiria seu próprio dicionário. Eu já tive a experiência de construir com meus alunos um dicionário trilingue. Eu dava aula de espanhol também, e dava aula de inglês e de língua portuguesa. Então, para facilitar, porque as aulas eram 1, 2 aulas por semana, e englobar todo aquele conteúdo, o que eu achei legal fazer? Pedi um caderninho pequeno para cada um, e nós fizemos numa coluna um rol de palavras em português. Eu determinava uma categoria antes, por exemplo, números. Então, eu teria números em português, números em inglês, números em espanhol. Em espanhóis? What? Números em espanhol. E depois eu passava, vamos supor que eu pegasse agora a categoria cores. Então eu teria cores em português, cores em inglês, cores em espanhol. Se você está querendo aprender só uma língua, né, uma segunda língua, então você pode fazer no seu próprio dicionário um vocabulário de palavras em português e inglês, e aí você varia as categorias, cores, números, verbos, mobília de casa, profissões, e aí sim você vai ter. E aí você pode pegar essas palavras que você está criando, porque daí você vai ganhar na habilidade de escrita, né, dessas palavras, joga no Google Tradutor e você clica num sininho que tem lá, num botãozinho de alto-falante,
que ele vai pronunciar para você. Então é uma maneira de você mesclar as duas ferramentas e tirar bom proveito dela. Outras ferramentas para aprender inglês em casa. Você vai baixar um aplicativo de rádio. Você vai lá na sua Play Store ou no seu iPhone, né, na loja do seu iPhone, e vai baixar e vai escrever lá, usa rádio. Quando você baixar isso, vai mostrar para você uns aplicativos de rádios dos Estados Unidos. Você baixa o aplicativo e dentro desse aplicativo vai ter várias rádios lá daquele país. É uma experiência bastante bacana que eu tive e que eu aconselho você a ter, porque no início vai te dar um desespero, porque você vai ouvir e vai ficar desorientado. Com a velocidade que eles falam, você vai falar, não é pra mim, deu. Mas, com o tempo, o que acontece? Você vai forçar o seu cérebro, você vai notar com o passar dos dias, você fazendo esse exercício, que o seu cérebro, ele tenta acompanhar a velocidade. E é por isso que te deixa um pouco desorientado, porque você tá fugindo do seu padrão, né? E aí você vai, aos poucos, à medida que o seu cérebro vai tentando acompanhar a fala deles, você vai se sentindo parte daquilo, ao mesmo tempo que você já vai também reconhecendo algumas palavras que eles usam, e com isso você, à medida que você também pronuncia, você ganha uma confiança para poder falar, e a confiança, né, para falar é tudo numa segunda língua, porque se tem uma coisa que destrói a nossa aprendizagem, é o nosso medo de errar, principalmente quando a gente está falando numa outra língua, e eu falo porque eu passo por isso, né? E toda vez que a gente é corrigida, a gente fica, mas você nunca esquece da correção. Toda vez que alguém te corrige com alguma coisa que você falou errado, da próxima vez você não só lembra, como você já pronuncia correto. Então, não tenha medo de errar, ok? Então, além dessa rádio, né, e dentro da rádio, o que eu dou como dica? Você vai ter as rádios que vai estar o tempo todo só passando música, e você vai ter rádio que ela vai estar mais preocupada em falar de política, em falar de notícias. Eu pego essas rádios que falam de notícias, que eles têm, que daí você vai ver números e vai ver diferentes pessoas falando. É uma experiência muito bacana, tá? A rádio. Já que você quer ter uma experiência com música, né? Que aí eu imagino, não, mas eu queria escutar música no rádio. Pode também, é só uma dica. Eu aconselho você a ir no YouTube e digitar lá Dual Legenda. No Dual Legenda você vai ter uma experiência com música com as duas legendas, por isso que vem o nome, legenda em português e legenda em inglês. E mais a música que você gosta lá no fundo. E tem várias e várias músicas já nesse canal, e eu acho muito legal, por quê? Porque à medida que você está escutando a música que você gosta, você tá batendo o olho lá no reading, né, prestando atenção na forma que tá escrito em inglês, e automaticamente acompanhando embaixo o significado em português. Então é uma experiência bacana. E aí, para completar a sua experiência sensorial de trabalhar as habilidades, né, de ouvir e ler, né, no caso de ver, você pode cantar a música, que aí você está ou estará trabalhando o seu speaking, que aí é o que a gente mais quer, né? Trabalhar o aparelho fonador para deixar ele treinado para falar inglês com mais fluência, tá? Então, mais uma ferramenta que eu indico, além dessas, e aí seguindo também nessa mesma linha, você vai pegar os filmes, as séries, o videogame e até o seu próprio celular e vai configurar ele para o inglês, tá? Nos filmes e séries, eu prefiro, né, para mim é mais tranquilo quando eu coloco o áudio em inglês e a legenda em português, porque daí eu escuto o que eles estão falando e vou lendo a tradução. É um pouco mais chato, é um pouco mais demorado, mas no processo de aprendizagem de qualquer coisa, o mais importante que você tem é o decidir se você vai aprender ou não. Porque é difícil, tudo nessa vida tá? Então, eu preferia estar escutando em português que é mais rápido. Mas não, faça isso continuamente, que aí pega um hábito. E aí é uma outra maneira também que você vai notar que você vai ganhar confiança na hora de falar, porque você escutou um nativo falando, escutou, então se o cara fala assim, então tá certo, e eu também vou falar assim. E aí é uma palavra a mais, né? Um dia de cada vez, uma palavra de cada vez, uma frase de cada vez, e logo você estará fluente. Além do Google Tradutor, Dual Legend ou Dual Legenda, rádio, série, filme, videogame, você pode usar uma ferramenta chamada Anki. No Anki, ele te permite não só fazer flashcards,
tá? Online lá. Como ele também te permite fazer mapas mentais. Serve não só para organizar o seu estudo de inglês, como ele serve também para organizar os seus estudos e a sua vida de uma outra maneira. E ele também te ajuda no processo de relembrar as palavras que você está aprendendo, fica mostrando os cardzinhos, né, que você fez. E aí, então é uma ferramenta legal. E você pode transformar essa ideia do Anki, né, de flashcards, e existe também, e fazer você mesmo os seus flashcards manual. Eu trabalho isso com os meus alunos, então a gente faz muito jogo da memória. Um dos últimos trabalhos que eu fiz com flashcards, eu peguei os refrões das músicas em inglês, e aí de um lado numa cartinha de um refrão da música em inglês, do outro a tradução e o nome do cantor, o nome da música, tá? Foi uma ideia legal que os meninos curtiram em fazer, que aí também é uma ideia para você fazer. E a ideia é que você tenha contato direto de várias formas, tá? Vale também nessa ideia de flashcards pregar etiquetinhas em todos os móveis da sua casa. Eu acabei de me lembrar dessa experiência, porque quando eu estava na faculdade, a professora pediu pra gente fazer isso. Pegar uma fita crepe e em cada móvel, em cada pedaço da nossa casa, a gente colocava meio que escondidinho, ou à vista, depende, né, de quão domínio da sua casa você tem, que vai que você mora com as outras pessoas vão ficar meio griladinho, mas você pode fazer a experiência de escrever numa fita crepe e ir pregando nos móveis cada palavrinha, cada nome daquele móvel em inglês, que daí é uma maneira de você ganhar um vocabulário também. Então, podcasts são gravações em áudio que você pode baixar para o seu celular, e aí à medida que você que aí você não vai, você usa, por exemplo, quando você não puder ficar olhando nem disponibilizando o seu tempo para aquilo. O que você faz então? Você vai lavar uma vasilha em casa, para sua mãe, para você mesmo, você vai arrumar uma casa, você vai fazer uma atividade, em vez de você ficar escutando música que não tem nada a ver, que não vai te acrescentar muita coisa, né? Só aquele funk lá, loucão e tal, e o senta e whatever. Você vai pegar um podcast, vai baixar esses podcasts, que tem muitos de graça também. Eu posso até deixar na descrição do vídeo que tem um que eu conheço, que é o Agora Eu Falo, que é um canal também que ele disponibiliza podcast. E aí você baixa para o seu celular. Quando você for arrumar a casa, você coloca e escuta os áudios. Tem áudios todo em inglês, tem áudios mesclados, mas também é uma experiência que você vai ter. Eu melhorei muito a minha capacidade de escuta e de fala em inglês no ano passado, quando eu decidi usar os podcasts. Então, eu gastava 30, 40 minutos para dirigir até o meu emprego, e eu gosto muito de vídeos motivacionais. Então, eu baixava esses vídeos, né, que quando eu pudesse ver eu estava vendo como um vídeo, mas ele também é um áudio, né? Não deixa de ser um áudio, não deixa de se enquadrar na ferramenta podcast. E eu colocava no som do carro e ia, ou no som do celular, quando meu carro estava sem som, e ia 40 minutos escutando, e escutava de novo, e de novo, e de novo, e a repetição é sua amiga, tá? Então, quanto mais você repete aquilo ali, mais você grava na sua memória de longo prazo, e mais a garantia de que você realmente aprendeu aquilo ali, e não só passou pela sua cabeça e entrou no ouvido e saiu no outro, você tem uma garantia maior disso, de quando você faz aquilo repetidas vezes, e depois você volta naquele processo, esqueceu alguma coisa, sempre relembrando. Então, essas foram as maneiras de aprender inglês em casa. Eu vou fazer um vídeo específico para inglês no Enem e espanhol no Enem. E comente aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que faltou falar. E até a próxima aula. Bye bye, see you in the next video.